Esta é a última chance. Não é como se, caso isso não aconteça, essa seja a última oportunidade de eles assinarem um bom documento. Esse foi o presidente Trump dizendo ontem que o Irã tem mais uma chance, uma última chance de evitar a destruição, se ao menos aceitar negociar. Ah, espera aí, eles já fizeram isso. Bom, de todo modo, é mais uma última chance, e vamos ver aonde isso vai levar. Onde os Estados Unidos estão nessa guerra? Onde o Irã está? E o que podemos esperar? E não há ninguém melhor para estar de volta conosco hoje do que um grande amigo do programa, Joe Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo e o que é mesmo veterano de combate 11 vezes, certo? É isso mesmo, Joy. Isso mesmo. Sempre queremos deixar isso bem claro. Este cara tem experiência em campo, no calor do combate, então sabe do que está falando. É sempre um prazer ter você conosco, Joe. É ótimo estar com você, cara. Obrigado por me receber. Bom, escuta, vamos falar de muitos comentários feitos por algumas pessoas, tentando entender algumas declarações muito contraditórias em outros casos aqui. Mas, você tem saído no noticiário por algo diferente do que aconteceu no passado. Algo que, na verdade, é bem legal e positivo. Isso foi publicado pela Marjorie Taylor Greene no fim de semana. Parece uma espécie de, não sei, uma pequena reunião ali com várias pessoas conhecidas. O que está acontecendo? Bem, sabe, o Tucker teve a gentileza de reunir nosso grupo para jantar na casa dele. Então, como a Marjorie disse naquela postagem, as coisas estão obviamente em seus estágios iniciais. Mas todos nós queríamos nos reunir, comparar nossas impressões. Como grupo, estamos alinhados de forma parecida como movimento político. Mas queríamos ver em que ponto cada um estava, e todos nós somos de diferentes partes do país, e assim por diante. E ao tal se chegava que ignemos o estado de vir os stickens dos republicanos, e cansados dos democratas. Eles estão frustrados porque o presidente Trump sabe, nos colocou nesta guerra no Irã, e só querem líderes, e talvez até um partido, que finalmente coloque as necessidades deles em primeiro lugar. Agora, daqui para frente, eu não sei exatamente como isso vai ser. Ainda estamos meio que nas fases iniciais. Mas estamos tentando construir uma ampla coalizão de republicanos, democratas, pessoas de todos os tipos de origem, que possam discordar sobre uma grande variedade de temas, mas concordem que não deveríamos estar envolvidos nessas guerras no exterior. Que grupos de lobby estrangeiros, como o AIPAC e os israelenses, não deveriam mais poder influenciar nossos líderes políticos e que queremos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, sabe, esse foi o tema geral da discussão naquele jantar. Bem, não há dúvida de que existe um enorme apetite por algo assim. E uma dessas pessoas está sentada bem aqui. Eu tenho um forte desejo de ver algo assim surgir. Procuro por isso há muito tempo. Então, estou muito animado até mesmo com a possibilidade de que algo esteja começando a se movimentar, porque acho que o momento atual é favorável, como talvez não tenha sido antes. Mesmo na época de Ross Perot, quando havia certa insatisfação com o sistema político, mas nada parecido com o que existe agora. E acho que o momento está maduro. Existem próximos passos. Por exemplo, se especialmente as pessoas que estão assistindo agora disserem: eu quero me envolver com o que quer que esteja acontecendo e me manter informado, existe a ideia de que talvez possa haver algum tipo de organização, mesmo que mais informal, a qual as pessoas possam se juntar mais adiante. Espero que em breve. Não há nada formal para anunciar. Quer dizer, acho que o melhor é seguir todos nós nas redes sociais. É lá que as notícias vão surgir, como costuma acontecer hoje em dia. Ainda não há nada formal. Estamos avaliando diferentes opções. Acho que existe, sem dúvida, uma vontade e uma demanda por um terceiro partido. Agora, os detalhes práticos de como isso aconteceria são, na verdade, bastante desafiadores. Estamos profundamente presos a esse sistema de dois partidos. Como vimos com a campanha de Kennedy,
é difícil para um terceiro partido conseguir acesso às cédulas eleitorais. Então estamos analisando todos esses diferentes caminhos neste momento. Mas sim, por enquanto, as redes sociais provavelmente são a melhor forma de acompanhar isso. Mas, sabe, quero dizer, como em tudo mais, como você viu em todas as suas missões de combate e eu nas minhas, tudo depende de liderança. E se você tiver os líderes certos, as pessoas vão seguir. E eu acho que, historicamente, não houve líderes realmente cativantes que tenham tentado seguir pela via de um terceiro partido. E acho que essa é uma das razões pelas quais isso não avançou tanto. Havia muita gente boa naquela sala, pelo que eu vi. Então, gostaríamos muito de ver isso continuar nesse caminho. E só vou dizer que eu vim de uma conferência do Centro Jurídico 1776, no último fim de semana, em Chattanooga, Tennessee. Um dos participantes, um dos palestrantes, foi Rich Barris, o pesquisador eleitoral. E segundo Rich, uma das coisas que animou muita gente foi a combinação de você e Tucker juntos. Isso realmente gerou um grande aumento no interesse das pessoas. Então essa é outra razão pela qual eu acho que há muito otimismo de que vocês precisam continuar por esse caminho e as pessoas vão acompanhar esse tipo de liderança. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas enfim, só queria destacar isso. Só que neste momento, ainda temos o sistema bipartidário. E ainda temos os problemas dos quais você está falando, com as pessoas parecendo querer mais guerra. E aí você viu o presidente Trump falando, sabe, sim, vou dar ao Irã uma última chance, e assim por diante. Mas Joey, vamos começar pelo começo. O que vai ser diferente agora em relação ao que era, digamos, na última sexta-feira? Porque, segundo todos os relatos, e várias fontes diferentes me disseram isso, pessoas na linha de frente, uma ordem tinha sido dada, e isso ia acontecer desta vez, mesmo que quase tenha acontecido no fim de semana anterior. Mas desta vez, ia acontecer. E de repente não aconteceu, porque segundo muita gente, a Arábia Saudita basicamente deu uma dura em Trump, porque não queria receber em cheio todos os mísseis que o Irã tinha prometido lançar. Mas enfim, aquilo foi naquela época. Agora estamos aqui de novo, uma última chance. O que isso significa? Então, infelizmente, o que eu acho que o presidente Trump não percebe é o seguinte. Primeiro, os iranianos não vão dar a ele o acordo que ele quer, ou provavelmente acordo nenhum. Mas o que eu temo é que neste momento a discussão dentro de Teherã seja algo como: vamos ficar sentados esperando o Trump nos atacar ou vamos revidar, vamos atacar primeiro? Já vimos isso acontecer antes, quando eles atacaram nossa base na Jordânia. Então, eu realmente acho que o presidente Trump está brincando sufogo no ao alcance dos iranianos. Os iranianos, neste momento, estão muito encorajados. Há um forte efeito de união em torno da bandeira. Os iranianos estão mobilizados porque matamos o líder supremo por causa da tragédia na escola de meninas. Então acho que se ficarmos sentados achando que ainda podemos controlar o ritmo da guerra por causa do que o presidente Trump decide publicar ou anunciar, acho que isso funcionou por bastante tempo neste conflito. Mas não acho que devamos dar isso como garantido e dizer que será sempre uma constante na equação. Mas acho que Trump, infelizmente, está tratando esse fator como se ele fosse uma constante. Isso nunca vai mudar. Ele pode começar a guerra, ele pode parar a guerra. Não acho que os iranianos estejam jogando com essas regras neste momento. E é isso que mais me preocupa. Mais uma vez, tudo que o presidente Trump precisa fazer é perceber que a maioria dos americanos não apoia esta guerra. E a maioria dos americanos, na verdade, não se importa se ele consegue ou não um acordo no papel. Então, eu acho que ele tem todos os incentivos do mundo, exceto o próprio orgulho, os assessores neoconservadores e o lobby israelense. Ele tem todos os motivos para simplesmente ir embora, encerrar tudo isso e tentar discretamente juntar os pedaços de novo. Só temo que ele não faça isso.
E ele teve todas as oportunidades de fazer várias coisas que já poderiam ter tirado isso da mesa. Gary, se você puder abrir o link que acabei de te mandar. E exatamente sobre esse ponto, uma das coisas que me preocupa é que nos tornamos muito vulneráveis com esta publicação nas redes sociais hoje, mostrando 30 aviões-tanque americanos ou aviões de reabastecimento aéreo simplesmente estacionados num aeródromo em Israel. E só para mostrar, não é muito longe de nenhum lugar em Israel até o Irã, quando estamos falando do alcance dos mísseis. Isso te preocupa? Estou muito preocupado. Tento não ser cínico demais, mas às vezes sinto que a nossa presença lá está realmente sendo usada como isca para nos envolver ainda mais numa guerra. E isso, quer dizer, por que permitiríamos que isso... Por que concentraríamos todas as nossas forças, esses grandes aviões-tanque, em um só lugar e depois deixaríamos isso ser divulgado nas redes sociais? Eu simplesmente não entendo a lógica. Talvez a lógica seja que, sabe, temos um domo dourado e defesas antimísseis mais robustas dentro de Israel. Então estacionem tudo lá, porque não podemos contar com o Golfo. Talvez seja essa a lógica. Mas não vejo por que deixaríamos essas coisas ao alcance deles, a não ser quase como se estivéssemos, sabe, desafiando os iranianos a nos atacar, para que possamos continuar afundando cada vez mais nesta guerra. Mas sabe, essa é a pior coisa possível para se colocar ali, porque sem esses aviões-tanque de reabastecimento aéreo, a gente nem consegue lançar, por exemplo, as JDAMs ou as SDBs e por aí vai. Precisamos deles para aproximar os caças o suficiente para lançar esse tipo de armamento. E já estamos com poucos JASSMs e mísseis Tomahawk. Então isso parece ser uma ameaça potencial enorme, enorme, se o Irã conseguir destruí-los. E sabe, eles têm aquelas munições de fragmentação, seja lá o que for. Não é preciso ter precisão milimétrica aqui. Eles poderiam simplesmente lançar isso por toda a pista de pouso e sabe, quem sabe se algum desses aviões conseguiria sair de lá. Quer dizer, eu espero que neste exato momento essas coisas já estejam decolando e indo para outro lugar. Exatamente como você disse, nós sabemos disso. Já ficamos muito surpresos com a rapidez com que os iranianos conseguem atacar nossas aeronaves vulneráveis em todos esses diferentes aeródromos da região. Então não faço ideia de qual é a lógica aqui. Por isso, automaticamente, eu chego à única coisa que faz sentido lógico. A visão cínica de que isso está sendo usado simplesmente como isca. Eu não quero pensar assim, mas essa é a única conclusão a que consigo chegar, porque isso tudo me parece tão estúpido. Bem, a outra possibilidade é simplesmente incompetência. E às vezes não se deve ignorar o óbvio, porque sinceramente colocar aviões tão próximos, cauda com cauda, dentro do alcance do inimigo, Não sei, cara. Quer dizer, espero que alguém, quem quer que esteja no comando dessas aeronaves, no minuto em que viu aquilo nas redes sociais, tenha pegado o telefone e dito, não passem pela largada. Comecem a ligar os motores agora mesmo. Não me importo com o descanso da tripulação, nem com nada disso. Tirem esses aviões de lá. Espero que tenha sido isso que aconteceu. Mas talvez seja só incompetência. Não sei. Ficam só se atrapalhando por aí. E depois tem esta outra aqui que o Gary está mostrando. Esse é mais um motivo para ter feito o que eu sempre chamo de plano de saída, em que o Trump simplesmente declara vitória e vai embora. Ou ele poderia ter feito o memorando de entendimento e de fato executado isso. Isso teria tirado ele de lá. Mas olha, Joe, quer dizer, olha só, você está vendo isso aqui. Isso é notícia de hoje. Os militares dos Estados Unidos já usaram quase 80% dos seus interceptadores e também especialmente seus ATACMS terrestres e os PRSMs e assim por diante, os HIMARS. E aparentemente usamos todos os que tínhamos, ou quase todos os que tínhamos levado para lá. Alguns foram repostos, mas existe um estoque muito limitado dessas coisas, em qualquer lugar. Quer dizer, por quanto tempo mais podemos continuar assim? Se tivéssemos feito esse grande ataque no fim de semana,
ou se fizermos no próximo fim de semana, isso só vai reduzindo as reservas. Qual é o plano depois disso? Bom, seu palpite é tão bom quanto o meu sobre qual é o plano. Tenho a sensação de que meio que estamos partindo da ideia de que Trump pode controlar o ritmo e o andamento da guerra, com base em quando ele decide começá-la e encerrá-la. E os iranianos jogaram um jogo de longo prazo muito inteligente nisso. Eles foram desgastando nossos interceptadores e mantiveram suas munições essenciais, seus mísseis balísticos e seus drones espalhados e dispersos. Assim, mesmo quando concentramos fogo em um único local, isso não foi catastrófico para eles. Então não tenho certeza de que estejamos realmente pensando de forma muito estratégica. Mas aí você tem esses vazamentos vindos do Pentágono. E esses vazamentos são uma de duas coisas. Ou é um blefe, e nós realmente temos bastante coisa do que eu duvido, por causa de tudo que enviamos para a Ucrânia, e isso antes mesmo de toda essa guerra começar. Ou há pessoas desesperadas dentro do Pentágono dizendo algo como, bem, a única forma de eu divulgar essa informação, de dar o alarme aqui, é fazer com que ela vaze para a imprensa, na esperança de forçar a mão do presidente Trump, para que ele realmente fique sabendo disso. Não sei qual é a situação, mas ficarmos aqui sentados e pensarmos mais uma vez que podemos controlar o ritmo e continuar lutando com base em quaisquer sistemas de armas e munições que temos à mão. Isso é um pensamento absolutamente insensato neste momento. Não entendo como já temos 5 meses de dados sobre o conflito com o Irã e ainda estamos usando exatamente as mesmas táticas. Isso me deixa maluco. Mas aqui estamos. Estamos lutando contra eles por eles a partir de bases no Golfo e fingindo que não acabamos de observar a guerra inteira na Ucrânia. Então acho que eu não deveria estar tão surpreso. É. Quando você coloca dessa forma, é isso que uma pessoa racional pensaria. É isso que uma pessoa racional diria. E uma pessoa racional tomaria medidas diferentes. Ela não diria, tudo o que eu vi em 40 dias, tudo o que vimos em 2 meses de bloqueio e tudo o que vimos em 13 dias não funcionou. Vamos tentar de novo contra os mesmos alvos, com a mesma munição, e talvez desta vez seja diferente. Uma pessoa racional não diria isso. Mas por outro lado, o general Keith Kellogg não parece uma dessas pessoas. É urânio enriquecido. Não precisamos que ele se torne uma potência nuclear. Precisamos empurrar isso para bem mais adiante, por muito tempo, usando todo o poder dos Estados Unidos, militarmente, mas também economicamente e diplomaticamente. E você pode realmente cortar o acesso desses caras. Pode fazer com que fiquem isolados. E é isso que se quer fazer, isolar o país inteiro. Isole o país inteiro. Vamos ver. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Onde foi parar? Ah, é esse aqui. Desculpa. Vou mostrar para vocês. Isto é o Google Earth. E vou mostrar algo parecido com o que eu tinha visto. Então esta é a região. Pronto. Quando eu estava destacado no Afeganistão, e acho que você também esteve lá, esta fronteira aqui, com estas montanhas, veja, muitas dessas montanhas seguem por toda esta região. Isto é o Afeganistão, tem a fronteira com o Paquistão, e aqui está o Irã. Então muitas dessas montanhas são muito parecidas em toda esta área. Quando você olha, digamos, para a fronteira do Paquistão com o Irã, vamos descer aqui e observar. É assim que a região de fronteira parece. Aqui está bem ampliado. E eu estive em algumas estradas muito parecidas com esta, onde você vê montanhas subindo dos dois lados. No meu caso, era como o rio Kunar. Este aqui, ao que parece, é o rio Hingol. Você não vai conseguir impedir isso. Não vai conseguir interromper o tráfego aqui. Nós nem conseguíamos, num trecho de cerca de 40 quilômetros, 40 milhas, da província de Kunar, no Afeganistão, interromper qualquer coisa entre o Afeganistão e o Paquistão. Então o Talibã ia e voltava constantemente. E isso era só uma área.
E isso é só estou mostrando aqui, só uma parte da fronteira com o Paquistão. Mas o Irã tem todas essas outras fronteiras com todos esses outros países, por toda esta região, até aqui em cima. Claro, o Mar Cáspio. E aqui embaixo, passando pelo Iraque. Quero dizer, Joy, do que ele está falando? Isolar o país inteiro? Se você reunisse a totalidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, conseguiríamos executar essa missão? Não, de jeito nenhum poderíamos fazer isso, por todos os motivos que você apontou. Quer dizer, qualquer pessoa com um mapa consegue ver o tamanho do Irã. E se tiver um mapa em relevo ou topográfico, dá para ver como o terreno é montanhoso e difícil. Então não podemos isolá-lo. E mesmo que pudéssemos, nesse momento não acho que haja qualquer tipo de dificuldade econômica que os iranianos não consigam suportar. Eles já estão sob algum grau de sanções e dificuldades econômicas há 47 anos, especialmente desde que matamos o líder supremo, especialmente desde o bombardeio da escola das meninas. Não é como se esses caras fossem simplesmente dizer: na verdade estou irritado com as sanções e não consigo comprar todos os produtos que quero, então vou derrubar o governo agora, depois de 47 anos. Isso simplesmente não vai acontecer. Ouvi muita conversa otimista, gente tentando fingir que há algum tipo de jogo sofisticado em curso, em que vamos conseguir, com sanções econômicas, o que não conseguimos no campo de batalha. Isso também não vai funcionar, nem acontecer. Agora, eu acho que se saíssemos e nos retirássemos de vez, poderíamos usar o incentivo do alívio das sanções para conseguir a abertura do Estreito de Hormuz e assim por diante. Mas essa ideia de que vamos fechar a fronteira, essa ideia de que a esta altura vamos impor nossa vontade ao Irã, acho que precisamos meio que abandonar isso e seguir em frente, buscando outras formas de alcançar nosso principal objetivo. E nosso principal objetivo, na verdade, é simplesmente reabrir o Estreito de Hormuz. É só com isso que as pessoas vão se importar. Elas só vão se importar com o preço na bomba de gasolina. Então, todas essas coisas com as quais o Trump está meio que se enrolando, espero que ele consiga ter mais clareza e pensar: os americanos se importam se eu fizer um acordo com o Irã? Eles se importam se eu, matar toda a liderança no Irã? Não. O povo americano não se importa com isso. Eles se importam com o preço na bomba de gasolina. Então, se ele simplesmente concentrasse sua energia em fazer o que precisa ser feito para abrir o Estreito de Hormuz, abrir Bab el-Mandeb, aí eu acho que de fato estaríamos numa boa situação. Mas se a gente simplesmente ouvir caras como Keith Kellogg, vamos ser arrastados para isso. E Kellogg estava falando até sobre a questão nuclear e o urânio enriquecido no começo do trecho. Se tentarmos ficar perseguindo poeira nuclear, o urânio enriquecido, vamos ficar nisso por mais de 20 anos. E vai ser longo, e vai ser sangrento. Então ele precisa ignorar esses caras. Bem, essa seria uma coisa que ele poderia fazer. Mas aí ele vai ter que se preocupar com os outros integrantes da equipe dele, como, por exemplo, o secretário de Estado Marco Rubio, que ao falar sobre o Estreito de Hormuz, tem uma visão otimista. Acho que a questão imediata, aquela que tem recebido muita atenção, é o Estreito. Há navios passando pelo Estreito. Há petróleo passando pelo Estreito neste momento. O Estreito está aberto. Mesmo assim, acredito que há uma conversa e uma negociação da qual participamos entre Omã e o Irã sobre como permitir que mais navios passem por ali com segurança no curto prazo. Que possível instrumento de pressão os Estados Unidos poderiam usar, que ainda não tenham usado, para fazer o Irã dizer algo diferente?
Acho que foi o vice-ministro das Relações Exteriores, uns 6 dias atrás, que publicou um longo texto detalhando o que fariam e o que não fariam em relação ao Estreito de Hormuz. E o primeiro ponto que ele apresentou foi: o Estreito de Hormuz agora é um imperativo de segurança nacional. Percebemos que essa é a única coisa que nos dá influência sobre os poderosos Estados Unidos, e não há nenhuma perspectiva de que isso vá mudar. O professor Morandi disse mais cedo hoje: o Irã continuará controlando o Estreito de Hormuz, aconteça o que acontecer. O controle conjunto com Omã é o ideal, mas para a coalizão contra o Irã, nada poderá passar pelo Estreito sem o conhecimento e o consentimento da República Islâmica. Então, o secretário de Estado está perseguindo um unicórnio? Bem, foi bastante apropriado que ele estivesse fazendo aquelas declarações diante do retrato de Colin Powell e dizendo que estamos à beira de algum grande acordo, ou que, quem sabe, poderemos realizar algo que, por qualquer outro critério, é completamente impossível de alcançar. Então, não, eu não acho. Só precisamos reconhecer que os iranianos agora vão usar sua influência sobre o Estreito de Hormuz de alguma forma. Agora, a nossa reação vai determinar quanta influência eles vão exercer sobre o Estreito de Hormuz. Portanto, enquanto permanecermos lá e fingirmos que vamos conseguir impor nossa vontade aos iranianos, acho que eles vão adotar medidas mais duras e meios de controle mais severos sobre o Estreito. Se nós saíssemos e disséssemos: ei, agora a bola está com vocês, Irã. Vocês realmente querem passar a agir como os agressores no Estreito de Hormuz? Querem cobrar pedágio de todo mundo para usar o Estreito de Hormuz? Não acho que os iranianos realmente queiram fazer isso. Eles têm demonstrado que se importam muito com a percepção pública a respeito deles. E, na verdade, têm feito um trabalho bastante deliberado de respeitar a escalada do conflito. A comunicação deles tem sido muito inteligente. E tem sido muito cuidadosa em mostrar que eles não são os agressores. Então, a ideia de que, se saíssemos, o Irã diria: vencemos. Agora vamos extorquir todo e qualquer navio que queira entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Isso simplesmente não condiz com a forma como vimos o Irã agir até agora. Na mesa. Se recuássemos e simplesmente disséssemos: olha, se vocês quiserem colocar seu petróleo de volta no mercado, precisam ter uma tarifa zero ou uma tarifa reduzida, e meio que deixássemos, eu acho, os princípios do livre mercado determinarem isso. Dar a eles um incentivo para reabrirem o Estreito de Hormuz, retirando as sanções sobre o petróleo deles. Aí sim, eu acho que estaríamos negociando de verdade. Mas a ideia de que o Rubio vai sentar lá, ou qualquer autoridade americana vai sentar lá e dizer não, eles vão reabrir do jeito que a gente mandar. De novo, como os últimos 5 meses provaram, a gente dizer essas coisas, ou tentar forçá-los, simplesmente não vai funcionar. Então temos que tentar algo diferente. E sabe, o presidente Trump tem demonstrado periodicamente disposição para reconhecer esse tipo de coisa. Ele fez isso em 17 de junho, quando reconheceu porque assinou o memorando de entendimento. Foi algo muito racional, muito lógico. Ele fez isso de novo há alguns dias, quando falou sobre, quando explicou por que não atacou no fim de semana passado. Ele falou do custo para a Arábia Saudita. Muito racional. E então no dia seguinte não foi racional. Voltou aquele outro presidente Trump, o irracional. E me disseram, neste último fim de semana, algumas pessoas que têm conhecimento interno, que uma das pessoas que influencia o presidente Trump é o general Jack Keane, que fez este comentário, acho que foi hoje de manhã. Lembrem-se, essa história começa em 7 de abril, quando chegamos a um cessar-fogo. Iniciamos a operação em 28 de fevereiro. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz em 2 de março e depois também acabamos impondo um bloqueio naval. Mas em 7 de abril chegamos a um cessar-fogo. E a razão para isso foi que o Irã queria conversar sobre negociações a respeito do Estreito de Hormuz.
Só em 17 de junho, nós de fato assinamos um acordo. O Estreito de Hormuz fazia parte do acordo. Foi a única coisa com que concordamos naquele acordo. Todo o resto foi negociado nos 60 dias seguintes, ou talvez por mais tempo. Os dois presidentes assinaram. E o acordo era que removeríamos nosso bloqueio naval e, portanto, abriríamos a nossa parte do estreito que estávamos fechando. Tudo isso dizia respeito ao transporte marítimo iraniano, de entrada e saída. Wilhelm sua interferência e sua tentativa de organizar contra-tráfico no estreito. Certo, a história não começou no dia 7 de abril. Começou no dia 20. Na verdade, começou muito antes disso. Mas o memorando de entendimento certamente exigia que fizéssemos várias outras coisas, além de simplesmente retirar o bloqueio. Então isso também está completamente errado. Mas se o presidente Trump está ouvindo o que ele diz, porque ele fala com muita convicção e tem a aparência adequada, tem 4 estrelas, formação em história e tudo mais. Em que medida, já que você esteve por dentro durante algum tempo, esse tipo de pessoa, seja ele especificamente ou outras, influencia o presidente Trump a às vezes mudar de ideia de um lado para o outro? Bem, infelizmente, muito mais do que deveria. Quer dizer, quem quer que tenha falado em realizar o ataque no último fim de semana, porque eu não acho que aquilo foi um blefe. Acho que ele pretendia realizar o ataque no último fim de semana. E acho que os sauditas, ou alguém mais no Golfo, o convenceram a não fazer isso. Então espero que ele passe a ouvir muito mais quem quer que tenha sido, porque esse indivíduo, ou esse grupo de indivíduos, é muito mais realista e pragmático do que a classe de comentaristas da Fox News, o pessoal da Fundação para a Defesa das Democracias, essa câmara de eco, como descrevi na minha carta de renúncia, que pode influenciar o presidente Trump. Eles dizem esse tipo de coisa para ele. E eu temo que sempre que Trump tem algum momento de clareza ou de bom senso, alguém sussurra no ouvido dele: "Ei, você precisa se manter firme. Não pode recuar agora. Você é um presidente histórico. Ninguém mais enfrentaria os iranianos assim. Você está tão perto da vitória. É só continuar." Infelizmente, ele já provou que mesmo quando tem um momento de clareza, volta imediatamente a ouvir pessoas como Keane, Mark Levin e Dubowitz, da FDD e assim por diante. Esse é o medo, essa é a disputa nesse momento. Fico feliz que ele não tenha atacado. Seja lá o que ele estivesse pensando nesse fim de semana quando cancelou aquilo, agora ele precisa simular uma forma de anunciar: "Pronto, acabou, nós vamos sair." Porque se ele continuar mantendo nossas forças lá, não acho que os iranianos vão nos dar muito mais tempo antes de dizerem: "Sabe de uma coisa? Quem está no comando não são vocês, somos nós." E eles vão fazer alguma coisa que vai nos forçar a agir. Porque neste momento, estamos fingindo que podemos continuar forçando os iranianos a agir e que podemos ditar o ritmo aqui. Ele não vai ter esse privilégio para sempre. E de fato surgiram alguns relatos de que 2 embarcações adicionais no Estreito de Hormuz foram atacadas enquanto tentavam atravessar sem o consentimento iraniano. Então, parece que eles estão quase provocando o presidente Trump a tomar algum tipo de ação, porque foi justamente isso que causou aquele primeiro ataque de 13 dias, que começou, acho eu, por volta de 7 de julho. Foi isso que o desencadeou. E eu me pergunto se eles vão fazer isso. Mas eles dão alguns indícios que estão pensando nesses termos. Sim, certamente. Quer dizer, eu não sei. A gente continua fazendo toda essa coisa. Temos um bloqueio e de vez em quando acho que convencemos alguns navios de que eles não precisam se coordenar com os iranianos e talvez alguns consigam passar. Mas é uma aposta e tanto. E eu não sei por quanto tempo mais as seguradoras vão dar sinal verde para alguns desses petroleiros tentarem furar o bloqueio iraniano. Então, em algum momento, é como se o nosso bloqueio e o nosso incentivo para que os navios contornem os iranianos, essa capacidade simplesmente vai se esgotar.
E aí os estreitos vão estar 100% fechados. Então, mais uma vez, Trump está meio que se encurralando, porque vamos ficar ali com nossos navios, jogando esse jogo de bloqueio para sempre. O que o ataque na Jordânia deveria ter nos mostrado é que se os iranianos decidirem realmente mirar num alvo, mesmo que seja um alvo relativamente distante, usando mísseis balísticos, eles conseguem atravessar nossas defesas. Temos defesas melhores nos navios, mas ainda assim isso me deixa muito nervoso porque estamos lá em locais conhecidos. Então, esse tipo de escalada me preocupa muito, muito se continuarmos nesse caminho. Porque, ainda ontem, Trump estava falando da muralha de aço, do bloqueio, dizendo que nada vai passar por ele. Então, se entrarmos em algum tipo de jogo, de quem recua primeiro, em que estamos dizendo a navios para tentarem atravessar o bloqueio, e o Irã está dizendo a alguns navios para passarem pelo bloqueio, mas nós estamos tentando detê-los, eu sinto que algum tipo de conflito ali é quase inevitável. Exatamente quando? Eu não sei. Mas eu sinto que estamos nos preparando para esse cenário, que de novo seria como estávamos falando. Bom, aí vai ser um evento com muitas vítimas. E então vamos ser arrastados de volta para um ciclo de escalada. Então, de novo, você tem que se perguntar, para quê? O que é que a gente sequer ganha com isso? Não é como se os iranianos fossem desistir e dizer, bom, América, vocês impuseram um contrabloqueio. Acho que agora, depois de 5 meses, nós vamos nos render e vocês podem simplesmente fazer o que quiserem. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então temos que tentar algo além desse jogo de escalada e do status quo. E o que você acha que quer dizer, na melhor interpretação que você puder fazer, pessoas como Mark Dubowitz, Jack Keane ou Kellogg, que continuam dizendo sim, vamos em frente. Quer dizer, Kellogg, há apenas uma semana, estava dizendo sim, vamos tomar a ilha de Karg. E toda a ideia disso é ter influência sobre eles, ou algo assim. Eles literalmente não têm nenhuma noção de como é a cultura iraniana, da religião deles, da história deles, de todas essas coisas. Mas eles devem ter algo em mente. Ou será que tem? Quer dizer, eles simplesmente dizem, não, vamos jogar um monte de armas, bombas e mísseis neles, até que em algum momento, sei lá, eles simplesmente desistam. Você consegue identificar algum plano que esses amantes da guerra tenham? Eles não têm um plano, porque não existe um plano militar. Quer dizer, você olha o mapa e pegue a melhor mente militar que você tiver por aí e, por favor, me explique como você vai invadir, ocupar e derrubar o regime no Irã. Esses caras todos, acho que alguns deles realmente acreditam nisso. Eu passei muito tempo conversando com Kellogg. Acho que ele é, no fundo, um homem bom. Discordo dele em tudo isso. Eu não conheço o General Keane, mas muitos desses caras estão sendo colocados em evidência e aparecem na Fox para dizer essas coisas repetidamente. E a razão pela qual eles aparecem na Fox é a influência e o poder que o lobby israelense tem. Eles querem que coloquemos tropas em solo. Eles querem que a gente se envolva nessa luta, porque, mais uma vez, as pessoas precisam lembrar que são os israelenses que estão nos empurrando para isso. E os israelenses estão perfeitamente à vontade com isso, sendo uma situação caótica, com um nível constante de combates e operações militares. Ora, nenhuma autoridade americana, seja eleita ou militar, conseguiria vender isso ao povo americano. Mas esse é o objetivo dos lobistas israelenses. E é por isso que você está recebendo uma enxurrada dessas pessoas nos diferentes programas, porque eles sabem que o presidente Trump assiste e sabem que muitos desses outros generais têm, digamos, um único recurso. Dizer, ei, só precisamos de mais força militar. Só precisamos ser duros e só precisamos entrar lá e colocar tropas em solo. E se eles repetirem isso vezes o bastante, os generais vão chegar ao presidente Trump e dizer, olha, estamos ficando sem as munições sofisticadas de ataque à distância e os interceptadores sofisticados de que precisamos. Então eles esperam que no momento certo o presidente Trump ouça, olha, tropas em terra.
E aí você sabe, ele vai dizer certo. Se colocarmos tropas em terra, o que ganhamos com isso? Então o Pentágono vai dizer, bem, se colocarmos tropas em terra, o que se ganha é a capacidade de disparar mais munições das quais temos um estoque maior, porque vocês já estão lá no terreno. Então acho que isso pode escalar, ou, você sabe, meio que virar uma bola de neve, até colocarmos tropas em terra e acabarmos sendo arrastados para esse atoleiro prolongado. Sabe, isso é interessante. É fascinante. E na verdade tenho mais um trecho para mostrar aqui também da Fox News, de alguém que criticava o presidente Trump. Neste você pensaria que ele era mais uma vez o melhor amigo dele. E trata-se do ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Eu apoiei fortemente a decisão do presidente de usar força militar no ano passado e neste ano, atingindo o Irã de fato pela primeira vez em 47 anos, depois de eles terem travado uma guerra contínua contra os Estados Unidos e o Ocidente. Sinceramente, acho que o presidente, depois daquele primeiro mês, em que nossas forças armadas fizeram um trabalho brilhante ao destruir 3 instalações militares, tentou criar espaço para a diplomacia. Ele fez isso de novo. Ao longo deste fim de semana, mesmo enquanto mobilizávamos recursos militares por toda a região, chegou a hora de empregar as Forças Armadas dos Estados Unidos, atacar as instalações nucleares restantes no Irã, e reduzir, além de degradar, a capacidade deles de projetar força não só no estreito, mas em toda a região. E eu fico pensando, em que planeta esse cara vive? Como assim? Chegou a hora. Parece até que não fizemos isso nos primeiros 40 dias, que segundo ele foi um trabalho brilhante. Quer dizer, você consegue me explicar isso em termos humanos? Vou tentar, é difícil. Olha, de novo, o Pence, eu acho, só está recebendo frases prontas da FDD, da AIPAC, de quem quer que faça parte desse ecossistema, fortemente influenciado pelos israelenses, que quer que a gente coloque tropas em terra. O Pence não entende nada de assuntos militares. Quer dizer, ele participou de algumas reuniões informativas quando era vice-presidente, tenho certeza. Mas ele nunca serviu. Sabe, provavelmente participou de alguns comitês quando estava no Congresso e tal. Mas ele não faz ideia do que está falando. Estão dizendo para ele sair por aí falando, continuem, terminem o trabalho. Todas essas frases prontas, idiotas, que são só isso mesmo. Não existe plano algum para realmente entrar lá, dar uma surra e terminar o trabalho. Na verdade, se você apenas ouvir as coisas que o Pence disse, it's assumed that chegou em Postman, mas que das strange words. Porque ele disse, os militares agiram brilhantemente. Eu apoiei as ações militares que tomamos no ano passado quando destruímos as instalações nucleares iranianas. Certo, então não precisamos mais nos preocupar com a questão nuclear. Destruímos a grande maioria das capacidades militares deles. Certo, então não precisamos mais nos preocupar com os militares iranianos. Certo, vamos considerar isso suficiente, porque é o melhor que vamos conseguir, e usar a diplomacia e outras ferramentas. Mas ele continua por aí dizendo, não, precisamos continuar executando todas as diferentes ações que já tomamos, que não nos deram o resultado que queríamos, na esperança de conseguir o resultado que queremos. Tudo isso é uma palhaçada absoluta. Sabe, eu rezo para que o Trump não esteja ouvindo o Mike Pence. Certo, mas quero dizer, eu meio que fiz essa pergunta há um instante, mas deixe-me colocá-la de outra forma. Por causa de tudo o que estamos vendo aqui, alguém tem que ter um plano, porque alguém deve estar dizendo, certo, eu não quero que o presidente Trump siga o plano de se afastar. De jeito nenhum, quero que ele volte ao memorando de entendimento e realmente faça isso. Então vamos mandar todos esses caras. E isso tem que ser Rupert Murdoch, porque é ele quem, imagino, está dizendo às pessoas o que fazer. Os produtores da Fox não estão simplesmente por conta própria colocando todas essas pessoas no ar para dizer esse tipo de coisa. Mas qual é o objetivo deles? Porque eles sabem ler um mapa.
talvez não saibam muito sobre operações militares, mas veem o que nós fizemos. Então sabem que isso na prática não vai funcionar. E se conseguissem o que querem, com tropas em solo, elas seriam massacradas. E aí nós estaríamos muito pior do que estamos agora. Então qual é o objetivo? Mesmo que a gente discorde disso, o que eles acham que vão conseguir? Eles estão apavorados com a possibilidade de Trump simplesmente sair disso. E se ele sair, vai ser mais difícil fazê-lo voltar. E talvez nunca mais se consiga um presidente disposto a morder essa isca. Então eles querem que ele coloque tropas em solo, tome alguma forma de ação militar mais agressiva que resulte na morte de mais dos nossos soldados. Porque aí ficamos presos essencialmente a essa dívida de sangue. Não podemos sair porque já perdemos tantas pessoas. Temos que ficar e temos que terminar o trabalho. Também acho, como eu disse, que o Pentágono vai dizer, ei, se estamos ficando sem alguns desses sistemas de armas mais avançados, se colocarmos tropas em solo, talvez consigamos manter o controle do Estreito de Hormuz e talvez possamos usar alguns dos nossos sistemas de armas menos sofisticados. E eu garanto a você neste momento, como o presidente não retirou nossos homens de lá, como ele continua falando em realizar mais ataques, você e eu sabemos que o Pentágono e o CENTCOM estão desenvolvendo múltiplas linhas de ação para dar opções ao presidente agora. E basicamente, a Câmara de Eco da Fox News quer fazer o presidente Trump se comprometer para que Trump tenha de seguir com algum tipo de opção militar. E mais uma vez, tudo isso está sendo feito a pedido do lobby israelense. Os israelenses querem que fiquemos envolvidos nisso para sempre. Eles ficariam completamente satisfeitos se tivéssemos uma guerra prolongada de 20 anos, em que os iranianos estivessem ocupados demais, lutando contra nós, para fazer qualquer coisa ofensiva contra os israelenses. Isso atende completamente ao objetivo de segurança nacional dos israelenses. Então, mais uma vez, o presidente Trump realmente precisa olhar de quem está recebendo o aconselhamento e ver quais são de fato as motivações dessas pessoas. Certo, agora eu odeio isso, mas na verdade faz algum sentido. Acho que eles estão completamente errados. Não acho que as coisas acabariam dessa forma, mas consigo entender de onde isso vem, pela lógica deles. É isso que eles querem alcançar. E eles não poderiam se importar menos com quantos americanos morrem, quantos dos nossos mísseis são usados, ou com o que isso faz aos nossos interesses de segurança nacional no Indo-Pacífico ou na Europa. Dá para ver que eles não se importam com essas coisas. E vemos isso sendo exibido. O que realmente me deixa maluco e me deixa muito irritado é que eles estão usando fantoches americanos para conseguir isso, como Mike Pence, Keeney e todos esses outros caras que são cúmplices voluntários. Quer dizer, eu não sei. Tem um problema com isso. O que você acha? É enlouquecedor. E de novo, acho que é disso que estávamos falando no começo do programa. A maioria dos americanos, mesmo que não entenda isso no nível de detalhe em que estamos discutindo agora, sabe que isso não está certo. Eles não querem que nos envolvamos nessas guerras. Não querem ver mais americanos voltando em caixões cobertos pela bandeira. Então acho que a maioria das pessoas está começando a despertar aos poucos. Mas também acho que o jogo que estão fazendo com o presidente Trump agora é muito sofisticado. E também acho que muito em breve já começamos a ver os primeiros sinais disso. Vamos ver a guerra na Ucrânia e a guerra com o Irã sendo vinculadas. Zelensky obviamente não gostou de não estar recebendo tanta atenção, então fez os ucranianos atacarem aqueles navios iranianos no Mar Cáspio. E acho que vocês vão ver muita gente, muitos dos mesmos personagens, muitos dos neoconservadores que defendiam nosso envolvimento na guerra da Ucrânia, agindo a pedido do lobby israelense para incentivar esta operação também. Acho que muito em breve, se conseguirem fazer o presidente Trump embarcar em mais guerra dentro do Irã, vamos começar a ouvir uma narrativa quase no estilo da Segunda Guerra Mundial,
ou até como vimos no começo da guerra global ao terror depois do 11 de setembro. Algo como, ei, os Estados Unidos e uma pequena coalizão dos dispostos vão lutar pela liberdade e pela democracia do mundo inteiro. Porque, sabe, os iranianos loucos agora estão se aliando ao malvado Vladimir Putin, e então temos essa guerra enorme. E é literalmente assim que guerras mundiais começam. Então é isso que eu realmente temo. E acho que há algo muito mais nefasto e sinistro por trás disso, tentando ligar essas guerras e empurrar os Estados Unidos para esse estado de guerra permanente e até possivelmente de guerra mundial. Uau! Isso também, infelizmente, faz algum sentido. E você viu aquela manchete do Doug McGregor no Substack dele. Ele está chegando à mesma conclusão que você. Nossa, precisamos mesmo de uma nova força política que possa entrar e cuidar disso por dentro. Não sei se você tem alguma ideia sobre isso, mas deveríamos pensar a respeito. Escuta, tem mais uma coisa sobre a qual eu quero falar, porque acho que você realmente foi muito preciso, mas menos, ao nos expor o que está acontecendo. E conseguir mais isso o que há na prática. Mais uma coisa. E isso talvez tenha relação com o que você está falando aqui. Mas, quero dizer, você e eu conversamos sobre isso pouco depois de você renunciar. Então eu sei que isso era algo de que você já tinha algum conhecimento. O secretário de Estado Marco Rubio não está falando apenas do Estreito de Hormuz. Ele também está falando em voltar para Cuba. E neste trecho, vocês vão ouvi-lo falar sobre Cuba. Se eu tivesse começado o trecho um pouco mais tarde e vocês não tivessem ouvido o nome do país, talvez fossem perdoados por pensar que ele estava falando da Rússia ou da China. Vocês divulgaram um relatório de 100 páginas sobre Cuba, chamando o país de capital do comunismo do século XXI. E esse relatório fala do fato de que o objetivo de Cuba, essencialmente, é apagar os Estados Unidos da face da terra. O relatório também liga a influência cubana à ascensão da Antifa, aos tumultos que vimos em 2020 e também à onda de ativismo radical que temos visto em todos esses campi universitários. Para a pessoa comum, essas coisas parecem em geral orgânicas, mas acontece que há muitos poderes diferentes, Cuba sendo um deles, influenciando-se no dia a dia. É a mesma rede de manifestantes pelo país inteiro. São as mesmas pessoas que você viu nas ruas queimando coisas em 2020. Depois elas mudam de lado e viram manifestantes pró-Hamas. E mudam de lado de novo, e em até 48 horas após a prisão de Maduro, já estão diante do tribunal com cartazes impressos de antemão, exigindo a libertação dele. Depois estão lá fazendo essas ações contra o ICE, atacando agentes do ICE. Não há nada de espontâneo nisso. É financiado, é organizado, e Cuba faz parte dessa rede, e em alguns casos é uma parte essencial dela. E é uma rede que eles vão transformar em arma contra nós. And it's a network they will weaponize against us. Isso, Joey, é algo em que ele pega pesado com Cuba, por algum motivo, por causa da história da família dele? Ele simplesmente quer ir atrás de Cuba? Ou Cuba está sendo usada como um argumento para dizer, não, tudo isso que está acontecendo na América e todo o resto tem uma conexão nefasta? É quase como se ele estivesse fazendo o contrário do que você acabou de falar. E eu concordo com isso. Há uma conexão entre essas outras guerras que, não, precisamos ir atrás de Cuba ou de qualquer um, porque nada é orgânico. Ninguém está realmente protestando porque não gosta de ver pessoas sendo massacradas em Gaza. Não, claro que não. Na verdade, é a Antifa, é Cuba, e eles estão tentando destruir a América. Ajude-nos a entender isso. Sabe, eu pesquisei muito sobre a Antifa, porque sou do noroeste do Pacífico. Era algo importante de onde eu venho. E eu nunca ouvi falar de Cuba em nada disso. Há algum financiamento estrangeiro que aparece aqui e ali, mas a grande maioria é financiamento vindo dos Estados Unidos. Então é orgânico? Grande parte não é. Mas eu nunca tinha ouvido Cuba ser mencionada em nenhuma dessas discussões antes.
Então acho que o Rubio está tentando vincular o projeto pessoal dele de, tipo, derrubar o governo cubano. Porque a ideia de que Cuba, aquela ilhazinha minúscula, de novo, basta abrir um mapa e ver o quão pequena Cuba é. Mesmo que o principal objetivo de Cuba fosse, tipo, derrubar os Estados Unidos, quando você olha um mapa, isso fica bem cômico, certo? Porque Cuba é bem pequena e nós somos bem grandes. Tipo, não é tão difícil assim. Então eu acho que isso é uma tentativa dele de juntar todas essas questões tão sensíveis para os republicanos num só pacote e dizer, ah, não, todos os nossos problemas estão em Cuba, então temos que ir até lá e derrubar o regime cubano. E obviamente Marco Rubio é um cubano-americano da Flórida. Então para ele essa é uma questão sensível. Isso está nos nossos interesses vitais de segurança nacional? Não. De jeito nenhum. Cuba fica, sei lá, uns 130, 140 quilômetros da costa da Flórida. Não há motivo para que não tenhamos relações bastante boas com eles. É em grande parte um país católico. Temos muitos cubano-americanos aqui nos Estados Unidos. Então, de novo, acho que é uma forma de eliminar qualquer ameaça, de mitigar qualquer ameaça que Cuba represente para os Estados Unidos, por menor que ela seja, sem dizer que Cuba faz parte de alguma conspiração ampla ligada à Antifa, a manifestantes pró-Gaza e assim por diante. Então é de novo assim. Quando eu estava saindo do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, havia muito trabalho sendo feito para tentar descobrir de onde vinham algumas das fontes de financiamento da Antifa, inclusive algumas fontes estrangeiras de financiamento da Antifa. De novo, eu nunca ouvi, quer dizer, pode haver algum dinheiro vindo de Cuba. Mas se você começa a dizer, não, Cuba, esse país contra o qual queremos realizar alguma ação militar em seguida, faz parte de tudo isso. Você está desacreditando e usando indevidamente grande parte da inteligência, do bom trabalho de inteligência, que provavelmente está sendo feito para tentar manter os americanos seguros, só para nos envolver em algum outro tipo de absurdo de mudança de regime, que provavelmente nem é realmente necessário. Bem, e o mais, eu acho que definitivamente não é necessário. Mas aí também, quaisquer que sejam as fontes estrangeiras de financiamento ou quem quer que esteja fazendo coisas que não são orgânicas dentro desse guarda-chuva que é a Antifa, ao atacar Cuba, você nem está olhando para isso, para o que de fato está acontecendo lá, e está criando novos problemas aqui. Exatamente. Quer dizer, vimos muito isso na guerra ao terror. Dissemos que o Iraque tinha células da Al-Qaeda ativas no país, que elas trabalhavam com Bin Laden e assim por diante. E não havia Al-Qaeda no Iraque, até nós irmos para lá. Mas depois destruímos grande parte da credibilidade que tínhamos dali em diante, quando dissemos, ei, há células da Al-Qaeda ativas no Iêmen, há células da Al-Qaeda ativas em outros lugares. Isso fez o povo americano pensar, vocês estão mentindo sobre essa também? Quer dizer, temos que ser muito cuidadosos. Quando tentamos vender algo ao povo americano, temos que ser francos e dizer, ei, isto é o que realmente sabemos. Estes são os fatos de fato. Em vez de dizer, bom, Marco Rubio e um grupo de doadores cubano-americanos ricos, na Flórida, querem muito que a gente derrube o regime lá em Cuba. E achamos que seria bem fácil. Então vamos meio que juntar um monte de outras informações de inteligência para justificar isso. De novo, é assim que você desacredita o bom trabalho da comunidade de inteligência e pode até nos envolver em outro atoleiro completamente desnecessário. O que você acha? Quero dizer, pelo que você sabe, o que aconteceria se tentássemos derrubar Cuba militarmente? Eles cairiam como a Venezuela caiu ou ofereceriam resistência? Sabe, sinceramente, eu não sei. Acho que pode haver uma resistência bem séria. Quero dizer, Cuba é outro lugar que está sob sanções americanas há bastante tempo. Houve, em tempos recentes, não na história recente da nossa vida, mas na história recente, intervenções americanas por lá que ainda estão na memória de pessoas vivas hoje em Cuba.
Então a gente simplesmente achar que pode ir lá. Exatamente. Então a gente achar que pode meio que ir lá, dar umas pancadas neles e que eles vão nos entregar as chaves do reino, acho que é a gente se embriagando com a própria mercadoria. Olha, tivemos sorte na Venezuela. Tivemos mesmo. Tínhamos alguns caras habilidosos. Já faz mais de 25 anos que realizamos operações de incursão com helicópteros. Somos muito bons nisso. Mas também houve muitos outros fatores que jogaram a nosso favor e fizeram aquilo funcionar. E eu não sei se já contei isso nesse programa. Logo depois da incursão na Venezuela, fui conversar com alguns dos caras que faziam parte de unidades envolvidas naquela operação. Eu estava parabenizando e eles foram me contando tudo, passo a passo. E disseram, ei, vocês em Washington, D.C., entendem que não dá para fazer isso em qualquer lugar? Fizemos nosso dever de casa, treinamos para isso e temos orgulho do trabalho que fizemos porque executamos nossa missão corretamente. Mas ainda existe muita sorte envolvida nessas coisas. Eles dizem, façam as pessoas entenderem isso. Sempre que tivermos um problema com o país, não podemos simplesmente entrar lá, tirar o líder do poder e achar que vai funcionar como funcionou aqui embaixo na Venezuela. E essa foi para mim a principal conclusão, porque eu pensei, cara, me preocupa que líderes que não entendem o quanto essas operações militares são difíceis, achem que podemos simplesmente entrar e avançar contra qualquer líder com quem tenhamos um problema. Quer dizer, não é só um líder com quem temos um problema em Cuba. Há toda uma dinastia familiar lá. Então, se acharmos que vai ser fácil, estaremos nos preparando para mais humilhação e, potencialmente, mais derramamento de sangue. E na medida do possível, quais foram algumas das coisas que eles disseram que foram sorte a nosso favor, mas que poderiam não ter acontecido e poderiam ter mudado o resultado? Bem, quero dizer, esses caras são todos veteranos da guerra global ao terror. Então eles dizem, olha cara, não precisa de muita coisa. Quando a gente precisa entrar e se aproximar de helicóptero, quando realmente temos que chegar perto, colocar comandos no alvo e capturar um cara mau ou matar um cara mau, basta um metralhador atento ou um sujeito com RPG que dê sorte e você tem uma aeronave derrubada. Quero dizer, já vimos isso repetidas vezes. Até com algumas das melhores tecnologias e os caras mais capacitados. Ele se entende, por causa da sua experiência, que pode ter os melhores homens no alvo e ainda assim eles podem ter um dia ruim. E mesmo quando os melhores atiradores acertam o alvo e têm um bom dia, ainda existe um elemento de sorte nisso. De novo, era meio que assim. As pessoas precisam entender a realidade de conduzir esse tipo de operação. E sempre que temos um problema com um líder, não podemos simplesmente entrar lá e eliminá-lo. Mesmo que a gente ache que consegue, em algum momento a nossa sorte vai acabar. É um daqueles cenários em que nós temos que ter sorte sempre. O inimigo só precisa ter sorte uma vez. Então era mais isso. Era disso que eles estavam cautelosos, e claro, o Irã estava na cabeça de todos eles. E eles diziam, sabe, espero que o chefe entenda que não podemos repetir essa mágica no Irã. E sabe de uma coisa? Estou mostrando aqui o mapa de Cuba, e Havana fica no centro. Eu tinha estudado recentemente, faz apenas alguns anos, muita coisa sobre o que aconteceu com Castro, quando ele derrubou Batista e tudo o que aconteceu depois e assim por diante. E muitas das coisas aconteceram na cidade, coisas com as quais você consegue lidar. Mas no geral, nessas montanhas, nessas colinas e nessas matas fora da cidade, houve batalhas por muito tempo. E essa foi uma das formas pelas quais o pessoal do Castro conseguiu ter sucesso ao longo do tempo, Che Guevara e algumas dessas outras figuras. E se esses caras tentarem fazer alguma versão disso e não simplesmente se renderem, quer dizer, poderíamos literalmente chegar a outra Cuba, ou a uma situação tipo Baía dos Porcos, ou a outro desastre como o do Afeganistão, até aqui. E quer dizer,
Talvez eu esteja sendo um pouco ingênuo aqui, mas a minha reação de senso comum são cubanos. É um país católico. Temos tanta coisa em comum com eles. E se simplesmente usássemos incentivos econômicos e diplomacia, não é como se esses caras fossem jihadistas linha dura. Não é como lidar com o Talibã Pashtun, nem nada disso. Eu sinto que também podemos lidar muito bem com eles. Mas quer dizer, essas pessoas são literalmente como nossos primos. Temos tantos cubano-americanos e hispano-americanos lutando pelo nosso país. Você está me dizendo que não há algum grupo de empresários cubanos sentado em Miami agora que não pudesse fechar um acordo até a hora do almoço de amanhã? Posso dizer que minha esposa e eu fomos a Cuba, em uma espécie de missão da igreja, em 2015. Foi antes de o presidente Trump assumir. Viajamos por algumas dessas regiões de lá. E eu posso confirmar 100% o que você acabou de dizer. São pessoas maravilhosas. E, em primeiro lugar, não representam ameaça para ninguém. Mal conseguem se alimentar. Os supermercados, mesmo naquela época, quase não tinham nada nas prateleiras. E isso foi antes de voltarmos a impor mais sanções, quando o presidente Trump voltou ao poder aqui. Mas não há motivo para fazer isso. Como nação, eles não representam nenhum tipo de ameaça que não pudéssemos eliminar simplesmente mantendo boas relações com Cuba. E se estamos preocupados com a influência russa, a influência chinesa e assim por diante, eu simplesmente penso que cubano, católico, hispânico quer se aliar aos chineses, aos russos? Ou será que preferiria trabalhar com seus primos do outro lado da água, em Miami? Para mim, isso é basicamente um problema que nós mesmos criamos. E eu sei que Marco Rubio provavelmente tem laços familiares profundos e provavelmente há algum motivo para ele querer se envolver nisso. Quer dizer, é por isso que eu acho que muitas vezes pessoas que são de uma determinada parte do mundo não deveriam lidar profissionalmente com essa mesma parte do mundo, porque elas vão ter tantos vieses diferentes e levar esses vieses para influenciar a política. E esse pode ser o caso aqui com Rubio. Eu não sei. De qualquer forma, ainda acho que se você colocasse um grupo de empresários de Miami, eles provavelmente poderiam ir até lá e fechar um acordo muito bom para todo mundo. E poderíamos ter uma situação em que todos ganham. Faz sentido termos uma relação de adversários com uma ilha bastante grande, perto da nossa costa? Para mim, simplesmente não faz sentido. Não é. Posso afirmar isso com certeza. Não poderia concordar mais com você nesse ponto. E espero que de alguma forma o bom senso prevaleça para que a gente não entre lá, mate um monte de pessoas, faça com que um monte de americanos sejam mortos e prove o quão desastroso isso poderia ser. Vamos ter que esperar para ver. Mas de qualquer forma, como sempre, agradeço muito por você ter participado hoje e compartilhado essas análises. Em breve. Com certeza, cara. Obrigado. Obrigado e agradecemos a vocês. E nos vemos amanhã no Daniel Davis Deep Dive.